Olá, segundo ano. Boa tarde, tudo bem? Professora Camila. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui à nossa apostila de espanhol, né? A apostila do segundo ano do ensino médio. Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho de tecnologia, né? Qual que é a diferença, né, de um livro impresso e um livro em PDF. Nós conversamos um pouquinho sobre isso. Tem gente que prefere o livro impresso, tem gente que tem facilidade para ler no celular ou no computador. E aí sempre vai ter um texto, como vocês já sabem, e a gente segue com esse texto dentro da unidade, né? Sempre abordando algo relacionado ao cotidiano, ao dia a dia. Segundo ano, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nós vamos começar a trabalhar pretérito, tá? Professora, como que a gente vai trabalhar pretérito se nós não trabalhamos o presente? Super facinho. Na atividade anterior que vocês fizeram aí do formulário, tinha atividades que vão ajudar vocês nesse processo de aprendizagem aqui comigo, tá bom? O que a gente precisa entender é que pretérito é passado. E o pretérito que nós vamos falar nesse momento é o pretérito perfeito, que seria o pretérito perfeito composto, é a mesma coisa. Então, lá em azul, embaixo de gramática em contexto, tá assim, ó. El pretérito perfecto expresa una acción iniciada en el pasado, pero orientada hacia el eje del presente. Para ficar mais fácil, o pretérito ele é um passado, só que o pretérito perfeito ele é um passado não muito distante, tá? Então, nós vamos usar aqui o verbo haber, tá vendo? Hemos aqui, ó. Mais o principal. Nesse caso, nós estamos usando aqui a primeira pessoa do plural. E o verbo principal entra o verbo pensar. Hemos pensado. O que eu vou pedir para vocês nesse primeiro momento, se nós estivéssemos em sala de aula? Nós iríamos fazer isso antes de dar continuidade aqui. Eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo no YouTube que fale sobre pretérito perfeito composto no espanhol. Vai ficar muito mais fácil para nós seguirmos aqui a nossa aula. Por quê? Porque a tendência é piorar, tá? Piorar no bom sentido. Logo abaixo aqui, nós vamos falar de pretérito plusquamperfecto. A apostila ela dá essa mesclada, mas eu não vou entrar no plusquamperfecto ainda. Nós vamos primeiro aprender o pretérito perfeito, tá bom? Lá embaixo tá assim, ó. Los participios con que se construyen los tiempos compuestos son adjetivos verbales. Hay algunos verbos que tienen dos participios: bendecir, confessar, confundir, corrigir, despertar e assim por diante. Essa atividade aqui, segundo ano, eu fiz com vocês em sala de aula. Então, se alguém perdeu essa atividade, eu vou pedir para um amigo emprestado a apostila, enfim, tá bom? Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós vamos seguir aqui lá na página 9. Nós vamos continuar falando de particípio. Por que eu tô pedindo para vocês buscarem um vídeo na internet? Porque vai ficar mais fácil na hora de fazer as atividades. Na minha mente tá muito claro o que é particípio, mas na mente de vocês não. Então vamos lá, só pra gente poder simplificar, porque às vezes a gente lê e não entende, né? Verbo é ação, como na língua portuguesa, no espanhol também. Existem 3 modos: o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Na língua portuguesa vocês já aprenderam isso. Bacana. Dentro de cada modo existe presente, passado e futuro. Eu sempre vou bater na mesma tecla. Não tem como aprender uma língua sem aprender verbo. Não existe. Na nossa língua, a todo tempo nós estamos conjugando verbo. Tá bom?
Então, nós estamos aqui dentro do modo indicativo, que é uma certeza, falando de passado. Então, eu vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês. Lá no quadrinho em amarelo, tá assim, ó, os particípios são adjetivos verbales, concuerdan em gênero, que é masculino e feminino, e número, singular e plural, com um substantivo ou pronombre, substantivo ou pronome, tá bom? Tiene tiempo, voz e pondrá ou deberão levar complementos determinantes verbales. Aqui eu tenho um texto. Vocês vão ler esse texto e lá embaixo, na 5, forma frases com 3 particípios de lo que encontraste no texto. Existem alguns alunos que leem, né, o texto em português. Eu tô falando isso em todas as salas, não é para fazer isso. São línguas irmãs, não são línguas iguais. O que é parecido não é igual. Então, eu tenho a aula de espanhol e a aula de língua portuguesa. Uma aula ajuda a outra, mas eu preciso entender que são coisas diferentes. Você assistindo o videozinho falando de particípio, de pretérito perfeito composto no espanhol, você vai entender, que vai ficar muito mais claro para vocês aqui. Então aqui, ó, acabados em ado e ida, para os verbos cujo infinitivo acaba em ar. Como que eu consigo identificar um verbo no infinitivo? São verbos terminados em ar, er, ir. Eu sempre falo isso para vocês, tá? E em ido ou ida, para aqueles cujo infinitivo acabam em er ou ir. Aqui é uma regra. Vai fugir a essa regra verbos irregulares. Nós estamos falando a princípio aqui de verbos regulares. Vocês vão fazer a atividade 5. Lá embaixo tá falando que existem verbos que têm particípios regulares e irregulares. Há alguns verbos que tienen 2 particípios, uno regular e outro irregular. Ambas formas são correctas e normalmente uno se utiliza para los tiempos compuestos y el otro en función de adjetivo. Aquí tienes algunos ejemplos más usados. E aí, eu tenho aqui o exercício 6. Te animas a escrever los participios de los verbos de la tabla. Elige la alternativa correcta. Vai ficar muito mais fácil vocês lendo, prestando atenção. Voltem esse vídeo se for necessário. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de gerúndio, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.